Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Barros e eu sou psicóloga aqui do Projeto Sakura. Hoje eu vim falar com vocês sobre um tema que eu escrevi um pequeno texto no Facebook para vocês e eu prometi que eu ia trazer um vídeo para discutir um pouco mais e a gente conversar melhor sobre esse tema, que é: devo ou não ser amigo do meu filho? Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria deixar claro aqui que o meu objetivo não é ensinar você a educar o seu filho, não é dizer a forma correta que você deve agir como pai e mãe. Porque eu acredito que cada pai e cada mãe, ele sabe o que é melhor para o seu filho, para sua filha, para sua família como um todo. Então, encare aqui essas dicas, né, as questões que eu vou falar aqui com você como dicas que você pode usar ou não, se você acha que vai ser bom para sua família. E uma forma também de você tomar decisões de forma mais adequadas e mais esclarecidas. Tudo bem? Bom, no texto eu coloquei, né, que existem pais que preferem ser amigo do seu filho. Eles preferem ter uma relação bem horizontal, de igual para igual, onde conversam sobre tudo, falam sobre tudo, saem junto, compartilham coisas. E preferem não ser muito autoritários, muito rígidos com o seu filho. E por outro lado, também tem aqueles pais que não, que preferem ser muito mais rígidos, mais autoritários, colocar bastante limites, bastante regras no seu filho. E aí eu coloquei que nenhum dos dois extremos é bom. E eu vou falar para vocês o porquê que eu acredito que nenhum desses dois extremos seja o mais adequado. Primeiro, se você é um pai muito rígido, muito autoritário com seu filho, você vai criar um distanciamento com ele. Falando aqui da adolescência, que é o período que eu estudo, faço doutorado nessa área, quando a gente se coloca para o adolescente, né, de uma forma muito vertical, nós enquanto pais lá em cima, que manda e ele só tem que cumprir, só tem que obedecer, a gente coloca regras muito rígidas, se ele descumpre essa regra, a gente já pune ele, e etc. O filho, ele tende a ficar mais coagido, ele tende a não querer compartilhar com o pai, com a mãe, as coisas da vida dele. Porque, afinal de contas, o pai e a mãe só cobra, só briga, só exige, é rígido, não dá espaço para ele conversar. Então, coisas importantes da adolescência que ele vai descobrindo, como, por exemplo, o primeiro namorado, a primeira namorada, a primeira vez, né? Se ele está apaixonado e em várias outras questões, ele não vai se sentir à vontade para contar para você, porque você vai ser vista como aquela figura muito rígida, muito dura, que ele não pode ter muito acesso. E os pais que são assim, é claro que eles não fazem isso por mal. Muitas vezes eles tiveram uma educação assim também muito rígida, muito autoritária, onde o filho não pode falar, só ele fala, a última palavra é do pai. Às vezes eles tiveram uma educação assim. Então eles vão reproduzir isso com o seu filho, achando que é o melhor de fato para o seu filho. Mas será que está sendo bom mesmo? Será que o seu filho não está se distanciando mais de você? E o outro extremo, que são aqueles pais que são muito amigos do filho e tem dificuldades ou acha que não é preciso colocar limites, colocar regras. Será que isso também é bom? O problema dessa questão é que o seu filho, de fato, ele vai passar a te confundir como um amigo. E muitas vezes, com o nosso amigo, a gente não tem tanto respeito assim. Né? Por exemplo, às vezes a gente fala num tom para o nosso amigo que não é mais adequado, às vezes a gente discute com o nosso amigo, a gente bate boca. E isso não é muito adequado que seu filho faça com você. Então ele pode confundir, né, e achar que você, de fato, é como um amigo que ele tem ali na escola e ele pode te tratar como tal. Então, por isso que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Porque se a gente é muito amigo, muito parceiro, o filho ele pode confundir e achando que ele também não te deve tanto respeito assim. Mas se a gente é muito autoritário, muito rígido, ele pode se distanciar de você, ele pode não ter prazer e nem ter coragem de contar para você as descobertas e as coisas próprias da adolescência. Então, o que fazer? Como agir? O meio termo seria o mais adequado. Como que seria isso? Seria pais que são abertos ao diálogo com seu filho, que dão essa abertura para o filho falar sobre temas, por exemplo, de sexualidade, drogas,
né? Sobre amizade, sobre decepções. São pais que dão essa abertura, então o filho ele se sente à vontade. E por que ele se sente à vontade? Porque ele vai falar e o pai não vai repreender. O pai não vai vir brigar, ficar bravo ou tacar 7 pedras nele, porque ele também é um sujeito que está se constituindo, ele está aprendendo. Então, às vezes, por mais que o pai não goste, o pai não vai repreender, o pai vai conversar, a mãe vai conversar com ele sobre isso. Então, ele se sente mais confortável. E, por outro lado, a gente precisa, sim, colocar regras e normas para esse nosso filho que é adolescente. Mas como eu já tratei sobre isso com vocês no outro vídeo que vocês podem assistir, que eu falei sobre como colocar normas, né, e regras para o nosso filho adolescente, lá eu falei sobre algumas formas de a gente fazer isso. E que é importante, sim, o adolescente, ele ter essas regras. Né? A gente também não pode pensar que, já é adolescente, já está quase adulto, então ele toma a decisão que é melhor para ele, faz a vida o que ele quer. Não, ainda não. Ele ainda está se constituindo, ele ainda não é um adulto. Então ele precisa do apoio dos pais. Então, sim, vamos tentar estabelecer uma relação mais de companheirismo com o nosso filho, deixar mais aberto para ele contar as coisas para a gente, para ele ter vontade de compartilhar as coisas dele. E também vamos colocar regras e limites que são necessários para essa faixa etária, como na infância também é. Então, o meio termo seria o mais adequado. Se você percebe que seu filho não te conta muitas coisas, que o seu filho ele esconde as coisas de você, começa a pensar, por que será? Será que é porque quando um dia, lá atrás, ele me contou uma coisa, eu repreendi ele, eu fui dura com ele? Por que ele não me conta? Será que eu não dou espaço? Será que eu sempre estou muito cansada do serviço, chego, já vou fazer as coisas, e aí às vezes eu estou estressada, também já brigo com ele, depois vou dormir, será que ele tem espaço para conversar comigo? Né? E também, será que eu estou conseguindo colocar limites e regras no meu filho? Então, são questões que a gente precisa sempre pensar, né? E também não se culpar se a gente estiver fazendo errado ou se não estiver fazendo do jeito adequado, porque nós, enquanto pais, a gente também não temos um manual, né? O nosso filho não vem com manual, a gente vai aprendendo como ser pai, como ser mãe. E o mais importante é quando a gente perceber que talvez a gente não está acertando, não está tomando um caminho bom, a gente não se culpar por isso, mas a gente tentar fazer melhor, tentar fazer diferente. Isso sim é importante. Então, pense um pouco que tipo de mãe, que tipo de pai eu sou, e como eu quero ser para o meu filho. A melhor forma da gente pensar sobre isso é se seu filho fosse falar sobre quem é minha mãe e meu pai para um amigo, você queria que ele falasse o que de você? Você queria que ele falasse como de você? E será que você está sendo essa pessoa? Né? Então, vamos ter mais diálogo com o nosso filho, vamos conversar com eles e também vamos ali colocar as regras e limites importantes para ele conseguir crescer e saber também, né, que na nossa sociedade a gente tem padrões e regras a seguir, mas sem deixar de lado o companheirismo, a amizade, a compreensão, a empatia, né, que é se colocar no lugar dele, porque às vezes a gente esquece que nós, adultos, fomos um dia adolescente, e a gente esquece das angústias, das questões da adolescência, a gente acha que é besteira, e pra gente pode ser, mas pra ele talvez não. Então também vamos dar ouvidos para eles, vamos ouvir o que eles têm para dizer, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre isso, a gente pode continuar conversando aqui, vocês podem deixar seus comentários. E também se você tiver mais alguma dúvida específica, você pode mandar uma mensagem no contato do Projeto Sakura e a gente pode estar agendando uma sessão para conversar melhor sobre alguma questão mais específica ou então eu conversar um pouco com o seu filho, com a sua filha sobre alguma dificuldade que ele esteja enfrentando. Vai ser um prazer orientar e atender vocês. Um beijo a todos e até mais!